Meus amigos, nós iniciamos hoje com a letra L, livros, ler. A leitura, todo mundo concorda comigo, é um grande fator de crescimento pessoal. É um crescimento incrível, a pessoa lê, aprende, ele abre horizontes, ele acumula conhecimento. É algo especial e nesta época do isolamento é mais do que necessário. É um oxigênio, eu diria um colírio para os olhos. É uma coisa muito importante, um passatempo maravilhoso, maravilhoso. Então nada melhor que representantes do povo do livro para falar da leitura. Não vamos esquecer que o povo judeu é chamado o povo do livro, por dois motivos. Um, porque nós temos o livro com maiúscula, que é a Bíblia Sagrada, que é a Torá dada no Monte Sinai 3.300 anos atrás. E também é um povo que zela pela leitura, pelo estudo da Torá, como nós já vimos várias vezes, quando falamos de conhecimento, de sabedoria. Costume judaico milenar, um homem de manhã, se ele tem um tempinho, ele estuda um pouco de Torá, e à noite, no final da tarde, quando termina de trabalhar, vai para a sinagoga, faz a reza vespertina noturna e aprende um pouco. Todos, isto faz milhares de anos fazemos isto em todas as comunidades judaicas do mundo. Então, pessoas prezam o livro, pegam o livro, beijam ele, aprendem. Somos o povo que se dedica muito ao livro. Então, vamos iniciar hoje esta palestra sobre leitura e livros. A primeira coisa, quando a gente fala de leitura, é reconhecer a grande dádiva que Deus nos deu. É literalmente um milagre. Você está pegando um texto, na sua frente tem letras, tem um conjunto de consoantes e vogais, e de repente seus olhos estão se movimentando. Dependendo se você lê letras latinas, você vai ler da esquerda para a direita. Se você lê letras hebraicas, você vai ler da direita para a esquerda. Seus olhos se movimentam, estão juntando consoantes, vogais, pontinhos, vírgulas, acentos, e tudo isto vai ser processado aqui dentro do cérebro. Estamos falando de pensamentos, estamos falando de ideias, falamos de memórias. Tudo isto entra nesta indústria fantástica que é o nosso cérebro, e através de um mecanismo complexo, estas letras estão sendo transformadas em neurônios. Você acredita nisso? Inacreditável. O encéfalo está trabalhando, você transforma letras, tinta, papel, pergaminho, e de repente aqui dentro são pensamentos, são opiniões, são dimensões. Inacreditável. Milhões de neurônios, e aqui dentro vai ser armazenado tudo que o pensamento produziu ontem, hoje, no futuro. Isto é uma indústria extraordinária. Isto é um milagre natural. A gente acha que é tão natural que acontece tudo. É óbvio. O teu olho pegou, tocou lá, viu um ponto de exclamação, você sabe já como reagir. Viu um ponto de interrogação, você sabe aqui já tem que inquirir. Inacreditável. Tudo isto é processado só pela leitura. Um milagre enorme. Mais ainda, se você sabe que, de acordo com os místicos, os livros profundos, não existem apenas letras da fala. Quando estou falando, são letras que estão se juntando para formar palavras. De acordo com a mística judaica, a Hassidut, a Kabbalah, existem letras do pensamento. Assim como tem letras na fala, dentro do pensamento você tem letras também. Obviamente muito mais refinadas. E tudo isso é processado e de uma forma rápida, inacreditável. Então, a primeira coisa que nós temos que se concentrar é saber que Deus nos deu um presente, uma dádiva enorme de poder ler e processar tudo isto e guardar armazenado aqui. Isto é o primeiro ponto de partida. Aliás, estou me lembrando agora deste momento, a gente falou antes que você pode ler com letras latinas da esquerda para a direita e com letras hebraicas da direita para a esquerda. Estou me lembrando uma história interessante que aconteceu uns 30, 40 anos atrás. Quando os Estados Unidos estavam se esforçando para fazer uma paz Israel com seus vizinhos, mandaram um grande diplomata. Como se chamava este diplomata? Se chamava Henry Kissinger.
este Henry Kissinger era um grande diplomata, chegou em Israel, se encontrou com a primeira dama, que era a primeira ministra Golda Meir, se chamava. Uma mulher muito inteligente. Ele quis imediatamente colocar as coisas claras para não pensar que tem algum favoritismo, porque afinal ele era judeu. Ele disse o seguinte para Golda Meir: Senhora Golda, primeiro saiba que eu nasci na Alemanha. Segunda coisa, eu sou cidadão americano. E terceiro, eu estou judeu. Só terceiro. A Golda Meir olhou para ele e falou: não tem problema, senhor Kissinger. Nós aqui nós estamos lendo da direita para a esquerda. Então, obviamente que isto foi um momento muito relaxante, mas nós voltamos ao nosso assunto. Leitura é uma dádiva de Deus. E como que a gente faz para formar um cérebro leitor? Como fazemos isto? Que uma pessoa se acostuma a ler, gosta de ler, tem um prazer de ler, pega um livro quando ele tem um tempo livre. E como se faz isto? A resposta é treino, 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 treino. Quando os nossos sábios falam no Pirkei Avot, Hakol lefi rov ha'maaseh, tudo depende da multiplicidade dos atos. E falamos que é melhor das 1000 moedas que uma vez 1000. Tem que repetir o ato, a leitura, a mesma coisa. Se você quer que seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus discípulos sejam, na verdade, leitores, tem que treinar o cérebro. Muitos livros, ler desde pequeno. É um esforço constante. Hoje, mais do que nunca. Porque hoje, com o acesso fácil a toda a tecnologia que nós temos, e toda a internet, e tudo que deriva desta internet, o acesso de informação é enorme. Tem um excesso de informação. A pessoa é bombardeada com informações. Mesmo nós adultos aqui em isolamento, cada minuto tem outro WhatsApp, tem outro e-mail, tem outro filminho, tem outro clipe. Você tem que selecionar, senão não para, não é possível. Cada 5 minutos tem alguma coisa. Imagina os jovens que estão, na verdade, surfando na internet e que estão muito ligados a tudo isto. Quanto excesso que tem de informações. O que acontece? Já que tem um excesso de informações e tem uma grande gula pela informação, cada um quer ver as fotos do outro, Instagram, saber o que ele falou, o que outro comentou, e o filminho daquele, e o filminho daquele, este clipe como tem, automaticamente não tem mais tempo de focar, a pessoa não se concentra mais. É uma leitura muito, na verdade, abrangente, ela é muito superficial, não tem mais o foco. Isto faz que a pessoa não é capaz de ler um livro, porque a leitura de um livro exige concentração. Então tem que se esforçar ao máximo, hoje em dia, a ver que as pessoas lêem. E isto é só através do treino, não tem outro segredo. Treinar e retreinar e treinar de novo. Os pais, porque a educação começa em casa, tem que ter o hábito de ler de vez em quando na frente dos filhos. Abrir um livro para os filhos ver o que é, que existe. É um exemplo. O pai leva seu livro numa livraria. Hoje tem muitas livrarias que têm uma sala de leitura para crianças brincarem. Tem livros infantis com ilustrações. Tudo isto existe. Mas alguém tem que levar. Alguém tem que incentivar. Um pai que conta uma história para seu filho antes de dormir. Depois o filho se interessa e pede para o pai: volta, me conta de novo esta história. E quando ele cresce um pouco, o pai fala: sabe que esta história, ela existe em tal livro. Ah, tem um livro sobre isso, eu gostaria de ler pessoalmente. Ele se fica interessado, você tem que despertar o interesse dele. Como diz a Haggadah de Pesach, que nós acabamos de ler agora nestas noites de Pesach. O filho que não pergunta, at petar lo, você tem que despertar o interesse dele. Esse despertar é só através de perguntas, só através de mostrar os livros, abrir, mostrar dentro, ler, se interessar, comprar com ele. E os professores nas escolas, eles têm que incentivar os alunos, escolher os bons livros que vale a pena, fazer uma redação a respeito, mas não apenas redação pelos pontos, pelas notas, selecionar as prioridades, o que é bom, seduzir a turma. Não é fácil, eu estou falando, eu sei que não é fácil, mas isto é um grande desafio nosso. O professor tentar interessar a classe a ler um livro. Como se faz isto? Com certeza, não transformar o livro num castigo.
Ah, já que você perdeu a aula, já que você chegou tarde hoje de manhã na escola, castigo vai ter que ler o livro. Se você transforma a leitura de um livro em castigo, Deus nos livre, Ele não vai abrir mais um livro. Ler um livro não pode ser um castigo, não pode ser um fardo, algo pesado nas costas dele, tem que ser um prazer. Como que o professor pode fazer? Tem várias formas, uma delas é debater o livro depois. Um livro interessante é um debate junto à classe, debate sim, não, sim, várias opiniões. Afinal, o livro abre o espectro de várias opiniões, dimensões. Então, esse debate é positivo, o menino vai se lembrar. Ou, eventualmente, precisa encenar o livro, faz uma pequena peça, depende da idade deles. O professor tem que se esforçar ao máximo a interessar. E assim que a gente chega a pessoas que têm literalmente o prazer de ler. A felicidade da leitura. Numa época como esta, de isolamento, saber ler e gostar de ler é uma bênção, é uma bênção. A leitura te transporta para um outro mundo, se é ficção, se é romance, se é documentário, se é história antiga, história moderna, não faz diferença. Mas a história te transporta, você acumula conhecimento, aumenta o teu leque. Você sabe do que se trata. Grande maioria dos autodidactos é através da leitura. Através da leitura. Mesmo lendo o jornal todo dia, uma pessoa acumula um conhecimento enorme. Sabe do que se trata? É o homem que está vivendo na atualidade das coisas. Então, a leitura, ela traz consigo uma série de benefícios. Primeiro, ela acalma a ansiedade. É famoso isto. Pessoas ansiosas, pessoas que estão um pouco angustiados, lê um livro, traz uma calma, uma tranquilidade. É um tempo de meditação, um tempo de pensar, de rever a coisa. De vez em quando você adormece em cima do livro, não tem problema nenhum. É uma excelente receita. Eu não vou dormir sem ler uma página, duas. Dormo com o livro, mas acalma, tranquilo. No final de um dia de trabalho, você lê algo. Pode ser que você pensa que você esqueceu. Não esqueceu, armazenou lá atrás. Um belo dia volta. Está lá, dentro do computador, do hardware. Um belo dia volta. Então, a leitura é a busca do sentido. A pessoa procura saber, entender, querer, inquirir. Isto tudo traz uma felicidade enorme. Ela é muito importante neste momento. Por isto, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho o que o judaísmo fala a respeito de livros. Que isto é muito importante num momento como este, se lembrar o que o judaísmo pode nos ensinar, nos falar a respeito. Tem tanta coisa, não dá para acreditar, mas tem legislação sobre livros. Da mesma forma que um judeu tem uma lei como comer kasher. Quais são os alimentos que ele pode comer? Não pode misturar carne com leite. Quanto tempo tem que esperar um e outro? O que acontece se você usou uma panela de carne com leite? Tem uma lei, tem um código da lei judaica, o Shulchan Aruch, que te diz como fazer. Mesma coisa para as leis de Shabbat. Alguém que quer guardar o Shabbat no sétimo dia, não trabalhar, tem que saber quais são os trabalhos proibidos, quais são os trabalhos permitidos. Tá certo? Isso é importante, a lei. Assim também tem uma legislação a respeito de livros. Já que somos o povo do livro, nós vamos ver quantas coisas se escrevem a respeito do livro. Só vamos começar primeiro a falar o que o judaísmo nos diz aqui a respeito da pessoa que aprende e estuda de um livro. O Talmud, o Yerushalmi em Brachot, nos diz: Halomed mitoch hasefer. Aquele que estuda não oralmente, mas dentro de um livro. Ele abre o livro e olha. Lo bimhera hu meshaker. Este não vai esquecer facilmente. Fica gravado. A coisa fica mais gravada. O que você viu? Você viu estas letrinhas? Elas entraram, como falei antes, elas foram processadas. Elas estão lá dentro. Por isso é importante ver as letras, importante ver o livro. Está numa palestra, o professor está com o livro, se você pode estar com o livro junto, é melhor. Você está acompanhando, você está gravando melhor. Por isso que no Talmud, muitas vezes, nós temos a expressão Niti Sefer Venirzi. Vamos a pegar o livro e olhar. Vamos pegar o livro e olhar lá dentro. O que está acontecendo? Muito importante. Muito importante olhar.
E por isto que no judaísmo, uma coisa interessante, todos os nossos livros essenciais, que são básicos, principalmente da lei oral, como a Mishnah, a Gemara, o Talmud, o Zohar, todos esses livros, em todas as impressões, desde 500 anos atrás, quando começou a impressão, sempre a página é preservada. É o mesmo formato da página. A página 2 no Talmud é a mesma nesta edição, na edição 100 anos atrás, e numa edição de 500 anos atrás, ou 600 anos atrás. Sempre a mesma. Por quê? Porque como as pessoas vão comentar o Talmud, ou vão comentar o Zohar, a Mishnah, vão falar referências. Se em cada edição tem uma paginação diferente, então como eu estou falando, a referência minha é no Talmud Shabbat, página 100. A página 100 mudou numa outra edição, não serve mais. Então nós fazemos questão que todas essas páginas jamais se muda o formato. Pode mudar a letra um pouco melhor, a impressão melhor, o papel melhor, mas jamais o formato. Porque a referência não vai mudar. Muito importante. Então, da mesma forma como uma pessoa tem que estudar dentro de um livro, nossos sábios dizem também tem que rezar dentro do livro. Não é bom rezar de cor. Mesmo que você conheça a oração, você já faz ela tantas décadas, você sabe a oração de cor, palavra por palavra. Não faz diferença. Abre o Sidur, abre o livro de oração e olha dentro e lê. Não é bom fazer as coisas de cores. Os grandes mestres sempre olhavam dentro do livro. O grande Rebbe de Lubavitch, o líder mundial judaico, não fazia uma benção, qualquer benção, sem olhar dentro do livro. Muito importante ver as letras. E aquele no judaísmo, que ele vai escrever as letras, antigamente não havia impressão, era um escriba. Era um escriba que fazia isto, um copista. Ele é chamado um sofer muitas vezes, ou também na linguagem do Talmud, um lavlar, em hebraico e na aramaico. Nossos sábios dizem aquele que copia livros para os outros. Isto é melachto melechet shamayim. Em hebraico significa é um trabalho santo, um trabalho abençoado pelo céu. Por quê? Porque ele permite muita gente ter acesso ao livro. A sabedoria não fica só para ele. Não esqueça que nós tivemos durante muitos séculos. Não havia impressão. Os livros eram copiados e eram, na verdade, divulgados entre as pessoas. Por isso, os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Presta atenção. Tem um passuque que diz, tem um versículo nos Salmos, Osed tzedakah becholet, aquele que faz tzedakah a cada instante, aquele que faz benevolência a cada instante. Como pode uma pessoa fazer benevolência? Dá para fazer tzedakah a cada instante? Você está dormindo, está comendo, se não está fazendo. Como é possível uma coisa dessa? Diz o Talmud, tem duas possibilidades, uma pessoa ser caritativo e bondoso e fazer a mitzvah da tzedakah a cada instante. A primeira é se lhe levar um órfão e educá-lo na sua casa. Você pegou um órfão, que não tem pais, levou na tua casa, adotou ele. Neste momento, a cada instante, você faz uma mitzvah. Tudo o que você faz, você dá para ele alimento, você deixa ele dormir, você leva ele para o parque, você leva para a escola. Tudo o que você faz a cada instante está fazendo uma mitzvah. Está literalmente fazendo tzedakah bechol et a cada instante. A segunda possibilidade, dizem os nossos sábios, aquele que kotev sefer umashilan lacherim, aquele que escreve ou que imprime hoje livros e empresta para os outros, aquele que divulga livros, mesmo que você está dormindo, alguém está lendo o livro. Então, se você divulga a sabedoria através de livros que você empresta, que você divulga, que você espalha, a cada instante você está fazendo mitzvah, mesmo se você está dormindo ou comendo, alguém está lendo este livro em algum lugar. Mitzvah enorme, poder permitir que outros tenham acesso a esta sabedoria, esta luz divina, magnífico. Normalmente, dentro de um livro, principalmente livros judaicos que comentam a Torá, o Talmud, livros profundos, o que nós chamamos de Sifrei Kodesh, livros sagrados, você vai encontrar
um pouco do autor dentro do livro. Se reconhece um pouco o autor. O autor se coloca com toda a sua alma, ele coloca sua força, sua alma dentro do livro. Assim como o grande Deus se colocou na Torá, quando a gente estuda a Torá, nós estamos realmente aprendendo sabedoria e vontade divina. Normalmente o autor se coloca no seu livro. E por isso os nossos sábios dizem, se alguém faleceu, e foi um autor de um livro, e alguém estuda o livro dele post-mortem, mesmo séculos depois, isto é um bem feito para a alma deste autor. É uma coisa, um mérito para ele, que ele deixou livros, e esses livros estão sendo estudados, estão sendo lidos. Muito importante. No judaísmo, Deus nos livre, se um livro estragou, pode acontecer. Talvez é bom, se foi usado, em outra palavra, alguém usou um livro muito tempo. A tal ponto as páginas já são na verdade rasgadas, não dá para ler, ficou amarelo. Não dá mais para manusear este livro. Não dá nem mais para encadernar. Ele está tão estragado que não dá. O que faz? Neste caso, pela lei, tem que enterrá-lo. Como um Sefer Torah que não serve mais, que a tinta já se desprendeu do pergaminho, ou falta letras, ou não mais cachê, não dá mais para corrigi-lo. Enquanto que dá para corrigir e consertar, neste caso o escriba, o sofer faz isso, mas acontece de vez em quando que não dá mais. Não dá mais. Assim como um Sefer Torah vai ser colocado em jarras de cerâmica e enterrado com todo o respeito, como se fosse um ser humano, porque a lei divina, livros judaicos sagrados, têm que ser, na verdade, enterrados. Isto é a lei judaica. Por isso há grande responsabilidade também quando alguém escreve um livro. Como disse o Tzemach Tzedek, se você escreve algo, é para muitas gerações. Então tem que pensar muito bem o que a gente escreve, tem que rezar e realmente para não errar, porque existe uma grande responsabilidade na hora que alguém está escrevendo um livro. Ele está colocando muita força lá dentro. De acordo com a lei judaica, já que estamos falando um pouco de lei judaica, quando alguém compra um livro, a primeira coisa, antes de colocar seu nome, tem um costume milenar, ele vai escrever Lashem Haaretz Umloa. A Deus pertence a terra e todo o seu conteúdo. Após que você escreveu isto, você pode escrever o dono deste livro sou eu. Não é bonito alguém chegar e falar, eu sou proprietário desse. Como você é proprietário? Proprietário deste universo inteiro é o Criador. Então, como fazemos? Comprou um livro, você escreve Lashem Haaretz Umloa. A Deus pertence a terra e seu conteúdo. Depois pode colocar seu nome. Existe hoje até, na verdade, carimbos já prontos para isso. Não se coloca um nome no livro sem ter escrito esta frase. Também, nós temos um costume, assim como o Sefer Torah, com o livro judaico, Sifrei Kodesh, você dá um beijo. Antes de começar o estudo, no final do estudo. Você beija ele tem santidade. Isso é importante. E não é permitido vender um livro judaico tão facilmente. Alguém que tem livros sagrados em casa, eles estão em bom estado, então não tem que ser enterrados, não pode vendê-los, a não ser por um bom motivo. Ele pode vendê-los para um outro estudar, ele pode doá-los, pode vendê-los para casar alguém, se precisa, falta dinheiro para isto, ou para educar órfãos. Tem condições na lei quando você pode vender um livro. A mesma coisa, se vou estender a mão e dar um livro para o outro, ele tem que pegar com a mão direita. Porque todas as mitzvot no judaísmo são feitas com a mão direita. Uma mulher acende as velas com a mão direita. O homem enrola o tefilim no outro braço com a mão direita. Você faz a tzedakah, coloca uma moeda dentro do cofrinho com a mão direita. O livro, ele é pego com a mão direita. Não se coloca livros judaicos em cima de uma cama ou de uma cadeira, a não ser de uma forma especial. Tem que saber como fazer isso, não é tão simples. Uma dobra no livro, cuidado, não vai ser no texto. Existe então toda uma legislação inacreditável como tratar livros judaicos. Porque livros têm santidade. Livros em geral com conteúdo estamos falando, obviamente. Se tem um incêndio, Deus nos livre,
os livros vão ter prioridade sobre muitos outros bens para serem salvos. Não se coloca dentro de um livro uma folha qualquer. Você está fazendo as contas do teu negócio, da tua lojinha. Você colocar uma fatura dentro do livro sagrado. Não se faz isto. Também não se usa um livro para se esconder. Você quer que alguém passe e não te vê. Você não vai pegar um livro e fazer isto, colocar na frente. Não é permitido. O livro tem um uso. Ser usado para leitura ou para estudo. Este é o uso dele. Também nós temos, interessante, uma ordem qual livro pode ir um em cima do outro. Por exemplo, um livro de oração, um Sidur, não se coloca em cima do Chumash, que é a Torá. A Torá em cima do Sidur, sim, mas não o contrário. E tem várias ordens, o que pode colocar em cima um do outro. O que se faz com o armário, que foi, na verdade, uma biblioteca de livros sagrados. Não é qualquer coisa, não se destrói isso. Tem leis. Como fazer e o que fazer. Então, muito importante entender que no judaísmo, livros têm uma importância enorme. E isso por quê? Para incentivar a pessoa a ler. Quando você vê todo o respeito que tem a respeito de um livro, como seus pais e avós fizeram isto, automaticamente você entende que um livro é algo importante. Não é qualquer coisa. Infelizmente, na nossa história, nós tivemos, infelizmente, pessoas sem escrúpulos, governos, que tentaram atentar a esta sabedoria dos livros, mandando ordem para queimar livros na praça pública. Vários destes nós não vamos mencionar, são histórias, isso já deve um capítulo para si, mas rapidamente para lembrar, não foi apenas Hitler que fez isso. Todo mundo sabe que Hitler teve, depois da Kristallnacht em 1938, 37, ele mandou tirar livros que eram judaicos, ou que o autor era judeu, ou que o bisavô ou avô do autor era judeu, onde que ele podia, e queimar nas praças públicas. Centenas de milhares de livros foram queimados, tem filmes a respeito, um horror. Mas isso não começou com Hitler. A queima do Talmud, em 1242, em Paris, foi uma tragédia. Foi uma grande tragédia. Foram 28 carruagens, manuscritos do Talmud. Manuscritos, porque não havia mais, ainda não teve impressão do Talmud. De toda a Île-de-France, toda a região de Paris, juntaram isto, perto de Notre-Dame. Lá onde se chama a Praça da Prefeitura, a Praça de l'Hôtel de Ville. E queimaram isto, foi um horror, foi uma tristeza para o judaísmo francês, que não tinha livro durante muito tempo. Tiveram que reaprender, reensinar tudo os sábios que sabiam de cor. Isso foi terrível. E depois houve um outro episódio na Itália, começando por Veneza e depois em Roma, quando também os livros do Talmud foram queimados por ordem papal em 1553. Em várias cidades da Itália, queimas públicas. Juntaram todos os livros que havia do Talmud da Itália e foram queimados. Isto foi coisa terrível, terrível. Nos atingiu muito, mas graças a Deus a sabedoria judaica nunca parou, porque tinha muitos outros livros, muita gente que tinha livros. Então, isto nunca parou, mas é importante lembrar esses episódios. E é bom lembrar o que disse um judeu que era muito longe da prática do judaísmo. Um autor famoso, um poeta, Heinrich Heine. O famoso Heinrich Heine, que era um judeu que, infelizmente, negou suas origens judaicas praticamente. Não por filosofia, mas ele queria adentrar na universidade na Alemanha, era difícil. Só por causa disso ele deixou um pouco... Mas ele, quando falou uma vez do Talmud, e chamou o Talmud da pátria portátil do judaísmo, ele disse: aqueles que queimam livros, um dia vão queimar seres humanos. E realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Quem queima livros, quem não respeita a sabedoria, quem não respeita o conhecimento, quem não respeita a pessoa que pegou do seu tempo para escrever e queima, este homem sem escrúpulos, disse ele, um dia vai queimar pessoas. E olha o que aconteceu na Alemanha.
Olha o que aconteceu. Usaram as fábricas, os engenheiros, os arquitetos, para montar câmaras de gás e crematórios para isso ser numa forma, numa escala industrial, para poder queimar corpos humanos. Deus nos livre. É bom lembrar, então, quanto que é importante os livros no judaísmo e quanto que é importante que todos tenham acesso a estes livros. Deixa-lhe contar uma história interessante que aconteceu algumas centenas de anos atrás, na Alemanha, que estamos falando, na cidade de Speyer. Speyer é uma cidade onde tinha muitos judeus, e o rabino da cidade chamava Rabbi Yosef. Este Rabbi Yosef de Speyer era um sábio e ele tinha uma biblioteca magnífica, grande, enorme, acumulava livros, adorava livros. Ele mesmo, se não tinha ninguém para copiá-los, ele copiava os livros, era capaz, era antes ainda da impressão, tinha manuscritos, tinha tudo que se pode imaginar, uma biblioteca famosa. Só que ele tinha um defeito. Ele não emprestava livros para ninguém. Ele não acreditava que alguém pode ter um amor como ele para os livros, então proibido, jamais emprestou sua biblioteca para ninguém. Mesmo pessoas queriam, porque consultá-lo, era a única biblioteca tão grande naquela região, jamais emprestou. Infelizmente, quando ele ficou mais velho, ele viu que a visão dele está começando a enfraquecer. Ele está enxergando muito mal e um belo dia ele ficou cego, Deus nos livre. Quando ele ficou cego, como ele tinha as possibilidades, os meios, ele contratou vários sábios que vinham lendo livros na frente dele, debatendo, discutindo os livros. Assim, pelo menos, ele estava ouvindo estes livros. Um belo dia, um sábio estava lendo um livro na frente dele. E o sábio falou, leu lá, se alguém comprou livros e os livros foram queimados, é um sinal que ele, na verdade, comprou esses livros através de um pecado, não de uma forma honesta. Ou ele não empresta os livros para ninguém. Quando ele escutou isto, ele parou este homem e falou para ele, acrescenta, por favor. Quem não permitir aos outros usar da luz, pode um dia seus olhos não enxergar mais a luz. Ele reconheceu que seu erro foi que ele não deu acesso à luz da sabedoria para os outros. Então, desde aquele momento, ele mudou tudo. Abriu a biblioteca dele, permitiu que todos podiam consultar, emprestar-lhe, claro que tinha regras, emprestar com certo tempo para devolver e tudo isto, o nome estava escrito, mas ele mudou suas atitudes. E olha o que aconteceu. Passaram alguns dias e de repente ele acorda e Rabbi Yosef está vendo que os olhos dele estão enxergando. Ele está enxergando, literalmente. Mudou a coisa, ele está enxergando, de repente. Então ele viu que realmente era isto. Então no judaísmo é super importante emprestar livros. Para nós, livros é parte da nossa história. Para alguém que entende um pouco das gráficas que imprintaram livros, quando se fala para ele Mantova, 1477, Lisboa, 1489, se fala para ele, na verdade, Veneza, 1542, Amsterdã, 1627, Viena, 1860, ou 1760, desculpa, Vilna, 1795, Varsóvia, 1824. Todas essas datas que eu falei para vocês são as gráficas judaicas que tinha nessas cidades. E imprimiram muitos e muitos livros judaicos. Então esses livros não são apenas um testemunho da nossa sabedoria e da forma de comentar cada vez os livros com mais profundidade. Estes livros talvez são os únicos, talvez, testemunhos das comunidades judaicas que tinham nesses lugares. Se é Veneza, se é Mantova, se é, na verdade, Vilna, se é Amsterdã, estes livros são testemunhos da vida judaica que tinha nestas cidades na Europa. São pequenos museus. Eles estão narrando a história nossa. Por isto, meus amigos, hoje, voltando à época de hoje, os desafios de hoje são muito grandes. Para a gente conseguir que a juventude lê, precisamos se esforçar mais. Afinal, não vamos esquecer hoje a época das telas. Se é a tela do celular, se é a tela do iPad, se é a tela da televisão,
O pessoal hoje está acostumado a monossílabes. As mensagens que se mandam não tem mais vogais, não tem pontuação, não tem acentos, não tem cedilha, não tem nada disto. Hoje até nem palavras não tem mais, se pula as vogais e muitos ícones. Então o que acontece? Hoje é um assunto que são os polegares que se mexem, não tanto a mente. Chas v'shalom, não me malinterpreta, a inteligência não diminuiu, mas tem uma transformação muito profunda. A transformação é que as pessoas gostam hoje do discurso direto, estão apressados, as pessoas querem uma narrativa veloz e rápida. Tem uma gula pela novidade, as pessoas querem saber rápido. Então as pessoas olham e tudo isto é muito, muito superficial. A leitura de um livro é exatamente o contrário. A leitura de um livro não é uma coisa que se pode fazer rapidamente. É não uma coisa que se pode não focar. Para entender um livro tem que focar, tem que se concentrar. É lento, demora muito tempo, tem que entrar em detalhes. Tem muitas erudições, tem reflexões. É demorado. Você terminar um livro é demorado. Não importa se é um clássico como Homeros, ou Dante, ou Cervantes, ou Alexandre Dumas, ou Shakespeare. Não importa qual é o livro. É uma experiência única, mas ela demora. Ela pega mais tempo. Então, num momento hoje, que todo mundo está muito apressado, e como eu falei antes, as mensagens são rápidas, sem quase vogais, temos um desafio muito grande. Muito, muito grande. A pessoa que termina o livro vai ter um prazer enorme, mas é um benefício interno. Ele acumulou mais sabedoria, ele está mais tranquilo, ele sabe mais, ele conhece um pedaço da história. Este benefício interno é muito diferente do benefício externo, quando tem um like. A pessoa deu muito likes ou deu pouco likes. Isso é outra coisa. Então o que acontece? A pessoa, nós temos uma grande responsabilidade. E quando estou falando nós, estou me referindo aos pais, à escola, como falamos antes, para tentar transformar esta vontade dos jovens de ler. Ela é muito importante, muito importante. E isto está nas nossas mãos, está nas nossas mãos. Tem muito para fazer. O Brasil não é um país onde se lê muitos livros. Tem uma pesquisa, a pesquisa um pouco antiga, de 2014, mas a pesquisa diz que 70% das pessoas não leram nem um livro. Enquanto que na mesma época, nos Estados Unidos, acima de 18 anos, 76% dizem que leram pelo menos um livro. 76%. Aqui fala 70% nunca abriram um livro. É falta de hábito, é uma coisa, dor de cabeça, o pessoal fica a visão embaralhada. Tem muitos motivos, não é importante agora qual motivo, mas é importante que a gente tem que corrigir isto, tem que tentar incutir na nova geração a leitura. Os nossos sábios insistem, mesmo que nós no judaísmo temos a Torá Shebal Peh, a lei oral, porém ela acabou sendo escrita. E o teu Sefer Torá tem, na verdade, um pergaminho, é importante. E o rei David nos Salmos 40 diz: Zevach umincha lo chafatzta, Deus, você não gostou da oferenda? Então, azamarti bati bemigilat sefer katuv alai. Eu venho então com o livro pronto. Precisa do livro, ele é importante. Deus disse para Moisés: Ktov zot zikaron basefer vesim bosne Yoshua. Escreve no livro e também transmite oralmente para Josué. Tem que transmitir oralmente, sim, claro, para entender, para explanar mais, mas tem que estar escrito também. Então a pergunta que persiste e que todo mundo faz hoje em dia: qual é o futuro do livro do papel? Numa época como esta, que todo mundo está dando tanta importância à tecnologia, e a tela supera de longe tudo que é papel. Como vai ser? Haverá livros no futuro? O livro vai continuar a existir? Se não, qual é o futuro do livro? Muita gente pergunta isto e a resposta é muito simples. Claro que sim. Vão conviver ambos, o livro com a tela. A tela é importante. Eu estou falando para vocês, através da tela, tem que usar a tecnologia a serviço, na verdade, dos princípios bons, dos valores divinos, do estudo da Torá e outras coisas boas.
da cura, da medicina, da tecnologia, tudo isso é bom, mas o livro não vai parar. Porque da mesma forma que tem iPad e iPhone, tem pessoas que querem o iTouch. O iTouch, eu toco, o iSee, eu estou vendo. Pessoas gostam de tocar no livro. Existe, como falamos antes, aquele que estuda dentro de um livro, não rapidamente esquece. É importante ver o livro. Então o livro vai continuar a existir. Porque mesmo que na tecnologia moderna você pode abrir uma aba, é outra aba, é outra aba. Você não pode abrir 1000 abas, mas você pode abrir 1000 livros. Quando você começa a fazer uma pesquisa, abre um livro, um outro livro, acumula e você vê, você sente o papel, é diferente, é diferente. Mais ainda, essa é a maior prova de todas, que a tecnologia das telas não pode ser usada em Shabbat e Yom Tov. No Shabbat, no dia sagrado, que não pode trabalhar, no Yom Tov, como tivemos Pesach agora, não pode abrir o telefone, não pode abrir o iPad, não pode abrir o Kindle, não pode abrir os e-books que existem eventualmente. Então, óbvio que este é o momento para abrir um livro. Este é o momento para abrir um livro e vê-lo. Depois existem também várias pesquisas que dizem que a concentração é diferente. Querendo ou não, existem estudos sobre isso. Estou falando aqui da minha cabeça, mas eu vi vários estudos científicos que dizem que a concentração é maior no livro de papel que na tela. Porque na tela, não somente, como a gente falou antes, que já existe o costume de pouco foco e pouca concentração, mas não exercita tanto o músculo, na verdade, da memória da concentração. A gente sabe que o livro, querendo ou não, ele não desliga, ele não emite sons, não precisa aumentar o tamanho dele ou diminuir, as letras não atrapalham. Nós sabemos que a tela é comprovado cientificamente que ela emite uma certa substância que pode também atrapalhar o sono. Tudo isso não existe num livro. Então, um livro, na verdade, ele tem alguma coisa especial. Ler em papel, os estudos dizem, a pessoa lembra melhor, memoriza melhor. Interessante isso. São as palavras do Talmud Jerusalmi, que diz, na verdade, Lo me'era meshaker, e não vai esquecer rapidamente. Mas os estudos científicos falam isto. E houve um estudo onde que deram uma metade de uma sala um iPad, e metade da sala deram um livro em papel, e eles viram também que o índice de imersão significa assim, colocar no livro a concentração, o foco era maior no livro de papel. Então, não há dúvida que o livro de papel vai continuar, ele é importante. Cada judeu precisa de uma biblioteca, precisa ter livros judaicos em casa, livros de valores, de ética. A leitura em qualquer livro é bom, desde que o livro seja decente, e obviamente é importantíssimo. E a pessoa não para de ter livros. Muitas vezes você vê pessoas que têm uma biblioteca grande e você pergunta para ele, mas você vai ler tudo isso na tua vida? Então, a resposta é simples, dizem os nossos sábios. Da mesma forma que uma vez pesquisaram o ninho de formigas, e nós sabemos que o Talmud diz, e cientificamente está comprovado que um inseto não vive mais que 6 meses, e viram lá comida acumulada para muito mais. Então, como que eles sabem que não vai viver mais que 6 meses? A resposta é que este inseto espera que Deus concede para ele mais dias de vida. É por isso que ele acumula mais comida, mais alimento. A mesma coisa, uma pessoa acumula livros, faz uma biblioteca, que é muito bom, e você pede a Deus que lhe concede saúde e vida longa, e que possa um dia terminar e ler tudo isto, e vai ter mais se Deus quiser. Então, termino esta palestra antes da gente passar ao live, que nós vamos fazer, se Deus quiser, daqui a pouco, com uma pequena história que tinha um grande rabino em Israel famoso, um Rebbe de Gur, Pinchas Menachem. Um belo dia chegou para ele alguém e falou que ele gostaria uma aprovação para o livro dele. Mostrou um livro que ele fez, ele queria uma aprovação do livro. O rabino falou para ele, sabe que eu também estou escrevendo um livro. Eu espero que vai ser bom. O outro achou estranho, o que ele está falando? Esse grande Rebbe está falando, está escrevendo um livro, espera que vai ser bom. Espera que vai ser bom. Mas do que se trata? Ele falou o livro da vida. O livro da vida, nós sabemos que tudo que nós fazemos está sendo inscrito num livro lá em cima.
Kol ma'asecha basefer nirtavim. Tudo que você faz vai ser inscrito num livro. Então, se tudo que você faz vai ser inscrito no livro, a gente tem que esperar que este livro também seja bom. O livro da vida significa todos os nossos atos. E por isso a gente tem que rezar que este livro que está sendo inscrito lá em cima, o nosso livro da vida, seja cheio de conteúdo, de boas ações, de Torá, de mitzvot, ma'asim tovim. Este é o desejo que o nosso livro lá em cima seja bom e que possamos todos nós ter um hábito bom, principalmente nesta época da leitura, que é literalmente um prazer e uma fonte de felicidade. Muito obrigado para todos.